Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Alta Valhar Experience. E hoje você vai descobrir aí como transformar leads em vendas. E para isso a gente tem um convidado super especial. Ele é mentor, palestrante e é o visionário aí por trás do Método G30, que já mudou o jogo aí de mais de 35 mil profissionais. E essa aula aí é uma aula aqui em estratégia, inovação. Com vocês, o Guga. Seja bem-vindo, Guga. Valeu, Alessandra. Obrigado, galera. Vamos nessa. Tamo junto. Estou muito feliz de estar aqui no Alto Avaliar Experience. Minha missão aqui hoje é compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo aqui na G30 Educação, ajudando lojistas pelo Brasil inteiro, tá? A gente vem ajudando hoje mais de 500 lojas de veículos seminovos. Esse é o nosso foco, acelerarem seus resultados através de uma gestão eficiente, através de processos comerciais para conseguir converter os leads em vendas e através de um marketing que traga leads qualificados para o nosso negócio. E aí tem várias etapas dentro disso, vários processos. Vou apresentar alguns desses processos que a gente ensina, que a gente acompanha, que a gente faz aqui com as lojas que estão nos nossos programas de aceleração, tá? Quero poder ajudar, trocar ideia com vocês aqui, poder estar aberto aqui para responder as dúvidas que vocês precisarem, que vocês tiverem. Beleza? Vou colocar na tela aqui meus slides, e a gente vai, se tiver tempo, a gente ainda vai bater um papinho aqui sobre inteligência artificial e como a IA vem impactando e pode impactar de forma positiva nossas lojas, os nossos negócios. Acredito que é muito válido a gente compartilhar um pouco sobre isso aqui. Tá, vou colocar aqui na tela para vocês. Então é isso, galera. Vamos lá. O que a gente precisa entender aqui? A G30 Educação Automotiva, ela surgiu, né, há vários anos. Alguns aqui acredito que já me conheçam, outros ainda não. A gente vem há vários anos ajudando lojas de veículos aí por todo o Brasil. Começamos com o Método G30, que era um curso online meu para vendedores de carro, onde eu ensinava esses vendedores a fazer os seus anúncios, a criar suas postagens. Mas isso foi evoluindo e já desde 2021 a gente vem ajudando a loja como um todo, né? Desde o proprietário, gerentes, vendedores, pré-venda, em todos os processos da loja para a gente acelerar os resultados. A G30, graças a Deus, tem crescido muito, a gente está numa fase de aceleração e o meu foco é só gerar resultado. E resultado para mim é venda, é fazer as lojas de vocês crescerem de forma eficiente, vendendo mais carros, repondo o estoque com mais margem, do jeito que a gente precisa. O nosso objetivo ele é muito claro, é ajudar proprietários, gestores e times de venda de veículos seminovos. O nosso foco é seminovos, tá? Na sua maioria, a crescerem de forma sustentável, organizando a gestão e acelerando as vendas. E a gente vem num movimento muito grande, transformando o jeito de vender carro no Brasil. Então, eu fui um dos primeiros do mercado a trazer sobre Instagram para a gente aumentar nossas vendas, né? E isso evoluiu muito de lá para cá, muito mesmo. Então, a gente tem crescido até que a gente entendeu, analisando centenas de lojas pelo Brasil inteiro, a gente chegou em algo que eu construí, que a gente chama aqui de gestão de receitas para a sua loja de veículos seminovos. Tá? É um pilar, isso é uma técnica americana, só que não era para o carro. Nós que pegamos, adaptamos, melhoramos e implantamos nessas lojas de veículos, que ela consiste em 4 pilares, tá, pessoal? Primeiro, o pilar do marketing, como a gente vai planejar o nosso marketing, organizar e executar as estratégias de captação de leads, de posicionamento, de prospecção de novos clientes. Depois que a gente ajustar o marketing, a gente gera aí vem o pilar do comercial, como que a gente cria um processo estruturado dentro ali da nossa área de vendas da nossa loja, para alinhar a gestão e esses processos comerciais de pré-vendas e vendas. Nós vamos falar um pouco sobre pré-vendas para vocês, SDR, o que é isso que tem crescido tanto no nosso mercado de seminovos. Não é algo novo, no mercado de 0 quilômetro já tem há bem mais tempo, só que agora a gente tem entendido cada vez mais que nos seminovos a gente precisa dominar o processo de pré-venda, de qualificação do lead, porque senão a gente queima dinheiro todo dia. Todo dia. Porque a gente capta o lead e muitas vezes a gente não consegue converter ele em uma visita na loja, em um fechamento de venda. Depois tem o operacional, que é como que a gente gera a eficiência, mapeando as operações e a cultura organizacional da nossa loja, como é que eu melhoro o meu processo de pós-venda, como é que eu melhoro a preparação dos carros, como é que eu saio do operacional e paro de equilibrar pratos
Eu estou falando que é a sua situação, mas uma coisa que eu vejo muito no mercado hoje é que donos de lojas de veículos fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma loja também, o nosso negócio não é fácil, a gente sabe disso, né? Quem está de fora olha e fala, é só comprar mais barato e vender o carro mais caro e está tudo certo. Não é assim, a gente sabe disso. São vários processos, fora que a gente ainda tem que se livrar dos golpistas, dos picaretas, né, de um pós-venda e por aí vai. E, por último, o pilar do faturamento, que é o administrativo financeiro, e aqui a gente trabalha muito forte em produtos de F&I, financiamento. Aqui eu tenho um grupo aqui chamado Lions Car Club dentro dos nossos programas, que é um movimento que eu criei há 1 ano e 8 meses, que é o movimento das lojas de veículos com propósito. E a gente percebeu aqui quanto dinheiro a gente deixa na mesa por não saber vender produtos no financiamento. Então, muitas vezes, a nossa equipe quer tirar os R's ali, tirar os nossos retornos, foca só na venda do carro, mas que se a gente olhar para a margem que a gente consegue aumentar com a venda de produtos no financiamento, a gente consegue muitas vezes até chegar a 50%, 60% a mais no aumento de uma comissão de uma venda aí de um carro. Então, tudo isso a gente mapeou numa cadeia de valor, que é o que nós chamamos de cadeia de valor G30 aqui dentro do nosso método, tá? E aí vai começar a ficar legal, que eu vou trazer para vocês agora. Aqui nós temos todas as rotinas, as principais rotinas que uma loja de veículos tem que olhar e tem que ter dentro do marketing. Então, a gente tem tudo mapeado. Então, se vocês olharem ali, cada coluna dessa é uma ação que nós devemos ter dentro da nossa loja e que exigem várias rotinas. Então, por exemplo, vamos falar de rotina de criação de conteúdo. Planejamento dos conteúdos a serem postados nas redes sociais da loja, criação de stories diariamente, que stories vão ser criados, como vão ser criados, gravação de vídeos em Reels, quais são os carros que eu vou trabalhar, que tipo de vídeos eu vou fazer essa semana para minha loja, por exemplo. E coleta e divulgação de redes sociais. Pegando uma dessas rotinas aqui, eu vou pegar a rotina ali de planejamento de conteúdo. E esses dias eu escutei um lojista falando, pô, Guga, mas será que isso é importante? Será que isso vai fazer diferença? E a resposta que eu trouxe para eles, eu quero trazer aqui para a gente pensar. Galera, quem aqui tem planejado, nós estamos na metade do mês de novembro, e num dos meses de maior explosão de vendas do ano, porque é o mês da Black Friday, e a Black Friday no Brasil não é mais Black Fraud, ela já está entre o segunda e terceira data de compra para o comércio com o maior resultado, tá? Então, assim, é algo que a gente tem que olhar direito, porque está gerando resultado para o comércio absurdamente, tá? Então, vamos olhar aqui. De hoje até final do mês, quais são as ações de venda que você vai fazer na sua loja? Que tipo de conteúdo nós vamos trabalhar no Instagram da nossa loja? Quantas postagens? Quantos vídeos? Que carros nós vamos trabalhar? Que conteúdos nós vamos postar? Como que nós vamos gerar diferenciação para o nosso cliente nas postagens? Que tipo de público eu quero atingir com as postagens que eu vou fazer para essa Black Friday? Será que eu estou fazendo certo? Porque muitas vezes a gente está fazendo a postagem, está vindo tu está anunciando um carro de 90 mil e está vindo um cliente que quer parcela de R$500, sem entrada. E aí, a responsabilidade é do lead ou é nossa? É nossa, a gente que atraiu ele, foi a gente que comprou esse lead, os leads são comprados todos os dias. Então, assim, se tu não tem um planejamento claro, eu não estou nem falando para os próximos 3 meses, eu estou falando para até final do mês, para os próximos 15 dias. Se a gente não tem um planejamento para os nossos 15 dias, a gente está contando com a sorte. Se a gente está contando com a sorte, tanto faz se a gente for vender 15 vendas ou 2 vendas através das redes sociais. Porque a gente não tem um planejamento do que trabalhar nas nossas redes sociais da nossa loja. E quando a gente não tem um planejamento claro, a gente vai fazendo do jeito que dá. E quando a gente faz do jeito que dá, muitas vezes a gente gasta tempo, energia e dinheiro e não gera venda como a gente poderia vender. E, acima de tudo, uma coisa muito importante, quando a gente não planeja, a gente não consegue medir com tanta assertividade. Então, por exemplo, vamos olhar para o mês passado. Outubro, quantas vendas você fez através do Instagram da sua loja, por exemplo? Vou pegar só o Instagram aqui. Quantas vendas o Instagram da nossa loja trouxe em outubro?
Vou dar um exemplo para vocês, que tenha sido 7 vendas aí, 8 vendas. Vamos pegar 7 para ficar um número bom. 7 vendas. Fizemos 7 vendas pelo Instagram da loja. Dessas 7 vendas que vocês fizeram, quais foram as postagens que geraram a quantidade de leads qualificados que vocês precisaram para vender essas 7 vendas? Se a gente não sabe, a gente não consegue melhorar, porque olha só, se a gente sabe quais foram as postagens que deram mais resultado, que trouxeram venda, não é no achismo, não pode ser no achismo. A gente trabalha com um bem caro, que a gente vende carro, a gente faz um investimento alto. Então, se a gente não sabe de quais postagens geraram mais resultado de todas as postagens que a gente fez em outubro, por exemplo, a gente não consegue ver o que a gente fez bem e o que a gente não fez. Porque o que a gente deu certo, a gente melhora e repete. O que não deu certo, a gente muda ou tenta refazer de uma forma mais assertiva. Só que o que está dando certo, tu vai aumentar o investimento e às vezes vai pegar, vai copiar para um outro carro, para um outro modelo e vai... Só que a gente tem que olhar para... Então, uma simples rotina de planejamento de conteúdo começa a te dar todas essas estratégias. E existe um passo a passo para fazer. Que postagem você vai fazer na segunda, na terça, na quarta? E às vezes aqui pode ter proprietários, mais proprietários e gestores. E não é você que tem que fazer isso. O melhor de ter a rotina bem desenhada no marketing da tua loja, e assim como todos os pilares, é que tu consegue entregar um passo a passo para a tua equipe, para o responsável fazer. Seja um vendedor, seja o cara do marketing, seja um pré-venda, tá? Ó, por exemplo, rotinas de anúncio de reposição de estoque. Eu não sei você, mas aqui para mim e para muitos lugares do Brasil tá difícil comprar carro com mais margem, com mais qualidade, como a gente gostaria. Tanto que a Autoavaliar está tendo picos de procura porque a gente está vendendo mais. Se a gente está vendendo mais, vai faltar carro, é normal. E a procura da Autoavaliar está grande, tanto que esse mês a Autoavaliar vai fazer 2 grandes ações aqui que eu já estou sabendo, que é agora, que amanhã, né, sexta, sábado e domingo, se eu não me engano, né, Alessandra? E depois no dia 29, que é comigo, entendeu? Então, assim, por quê? Porque a gente tem que estar buscando repor nosso estoque mais rápido. E aqui, ó, tem algumas rotinas de anúncios de reposição de estoque. Qual é a análise do histórico dos carros mais vendidos que eu tenho na loja? Se eu sei quais são os carros que eu mais vendi nos últimos meses, eu já chego, por exemplo, lá na Autoavaliar, no filtro lá e já digito esses carros. Eu já vou procurar direto os carros que eu mais vendo, porque senão tu corre o risco de comprar um carro que não é muito do teu público, que tu não trabalhe muito bem e ele fique aí 40, 50, 60 dias no teu estoque, comendo o teu dinheiro, desvalorizando. Então, assim, depois disso, quais são os público-alvos que eu quero atingir, né, usando outros canais para repor estoque? Quais são os novos canais de aquisição? Então, por exemplo, quais ferramentas dentro da própria Autoavaliar, falando de Autoavaliar, que eu vou procurar, por exemplo, como o AutoBid, que te ajuda no leilão. Caramba, tu vai botar uma inteligência artificial para ficar dando os lances, tu vai falar, eu quero esse carro, eu posso ir até tanto, ativa o AutoBid aí, e ele vai ficar lá dando leilão, dando lance para te não perder aquele carro, porque tu já entendeu na tua análise que aquele é um carro que tu vai vender muito mais rápido, com uma margem melhor, e tu achou algumas opções dentro da Autoavaliar que encaixam para ti. Porque na nossa correria, às vezes, a gente pode, um vacilo, perdeu lá o lance, e aí perdeu o negócio. Então, o AutoBid vai te ajudar nisso. Então, eu estou dando exemplos aqui que a gente tem que ter. Tá? E aqui eu estou falando dentro de ações de reposição de estoque. Tá? E aí tem as rotinas, uma das que eu mais gosto, que é as rotinas de funis de venda. Tá? Existe, galera, vários funis de venda que a gente pode usar na nossa loja para captar clientes e gerar mais vendas. Então, os classificados online são funis diferentes, o Webmoto é um funil, o Mobiauto é outro funil, o OLX é outro funil, aí vamos para a rede social, Facebook, Instagram é outro funil. Então, quando tu olha aqui, funil de feirão de 3 dias, vou fazer um feirão, estou participando de um feirão aqui na minha loja, é um outro funil. Significa que vão ter investimentos diferentes, vão ter abordagem diferente, um investimento de tempo e energia diferente, entendeu? Então, assim,
Quando eu olho para os vários funis, aí eu quero trazer aqui uma estratégia para vocês, galera. Olha agora, nós está faltando aí praticamente 2 semanas para encerrar o mês de novembro. Quais são pelo menos 2 funis de venda que você vai usar na sua loja com mais intensidade para conseguir vender mais carros esse mês? Então, cada funil desse sai um passo a passo que a gente pode aplicar, tá? Isso daí é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Olha só, aqui a gente tem um exemplo. Esse é o nosso funil de feirão online de 3 dias. Não é nem aquele feirão presencial que tu vai, não. A gente tem aqui uma estrutura que eu ensino para as lojas que a gente acompanha aqui dentro dos nossos programas de aceleração, seja o G30, o Lions ou o 3X, que é o seguinte, que a gente faz uma ação de vendas com aquecimento de audiência, captação e empilhamento de leads, e depois a gente faz 3 dias de venda dentro da nossa loja. É uma grande ação de vendas de 3 dias dentro da nossa loja, né? Como se fosse uma estratégia de feirão. Então, presta atenção no que eu falei para vocês. Antes de eu começar a vender, eu fiz um período de aquecimento da audiência e um período de captação e empilhamento de leads. Já que nesse formato, ele é um feirão com captação online, mas a venda normal ali na loja é offline, né? Eu brinco que é um feirão offline. Então, tu começa ele on, mas as vendas são feitas ali no tete-a-tete, trazendo as pessoas para dentro da loja. Então, dentro disso aqui, essa rotina, um quadradinho desse, sai todo um passo a passo. Por exemplo, ele é dividido em etapas, ó, planejamento do evento, captação e aquecimento dos leads, agendamento prévio do lead, ou seja, quando o feirão começa. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que o feirão vai ser 15, 16 e 17. Agora, um exemplo. Hoje, que é dia 14, já tem que ter pelo menos 40, 50, 70 pessoas agendadas com dia e hora para vir na loja. Porque a gente faz um fluxo de agendamento prévio. Eu não conto com a sorte. Eu não espero o cara que viu um anúncio e falar, dia 15, dia 16 eu vou lá dar um pulo na loja. Não. O nosso time de pré-vendas aqui, o nosso time entra em contato. Então, tem um agendamento prévio. Tem a contagem regressiva, né, para o feirão. Então, a gente começa com uma escassez, faltam tantos dias, faltam 5 dias, faltam 3 dias. Não compre o seu carro agora, porque somente nos dias 15, 16 e 17 você vai conseguir comprar. Então, entre em contato agora, aperta aqui, que o nosso time vai entrar em contato com você e vai agendar a sua visita na loja. E aí, a preparação da loja física e da equipe, então a gente faz nossa reunião de alinhamento aqui para preparar a galera, e tem todo, ainda tem aqui, ó, olha só isso aqui, a última etapa é a entrega dos carros. Então, a gente tem aqui a etapa de celebração, como é que vai ser feita a entrega, como que vai ser comemorado com o cliente, que vídeo nós vamos gravar com ele para depois poder usar de prova social para trazer novos clientes, até mesmo durante o feirão. E por aí vai. Então, tem todo um passo a passo aqui de apenas um funil. Então, assim, galera, isso é muito importante a gente ter rotinas bem desenhadas na nossa loja. E aqui eu quero motivar vocês, tá? Eu quero motivar vocês a terem essas rotinas bem desenhadas, até mesmo para novos colaboradores. Quando ele chegar no teu time, tu já vai ter como treinar ele nas rotinas bem mais fácil, porque está tudo documentado, tá? Ó, vou falar das rotinas comerciais e depois nós vamos entrar em funil de vendas. Aqui nos comerciais, a gente tem as principais cadeias de rotina, rotinas de pré-compra, rotinas de pré-venda, rotinas de venda presencial e rotinas de venda online. Dentro das rotinas de pré-venda, os principais pilares que a gente trabalha, as principais rotinas, perdão, que a gente trabalha é a gestão da base de leads, ou seja, os leads que nós estamos recebendo, seja dos classificados online, seja da rede social, seja pessoas que estão vindo na porta. De onde eles estão vindo? De onde eles estão vindo? Isso é muito importante. Tem que ter essa gestão da base de leads. Aonde que é feita essa gestão da base de leads? Dentro do teu sistema de CRM que tu usa aí, dentro do teu CRM. Galera, o CRM, ele só tem um problema. Não sei qual é o CRM que tu usa, só que todos os CRMs têm o mesmo problema. Sabe qual é? De não ser usado. Porque a gente tem, mas não usa corretamente. Aí não adianta. Porque o CRM é para ter os leads organizados lá, detalhes do lead.
do que esse cliente quer, que interesse, qual carro ele demonstrou interesse, porque ele quer comprar à vista ou financiado, ele tem um carro para pôr na troca, ele já foi em outras lojas e por aí vai. Tá? Aí tem aqui o controle na rotina de pré-vendas, controle do fluxo de ligações, ou seja, quantas ligações o teu time está fazendo por dia para poder agendar as visitas que você precisa para sair a quantidade de vendas que você precisa por dia na tua loja. Ah, Google, é o meu vendedor que faz isso. Ih, lascou, filho. Esquece. Por quê? Porque o nosso vendedor tem um monte de outras funções também para fazer. Ele tem que saber ligar, tem que saber fazer. Mas a responsabilidade principal tem que ficar numa pessoa que nós chamamos de pré-venda, ou SDR. Tá? Por exemplo, eu gosto de fazer uma analogia. O nosso time da loja ele é igual um time de futebol. O vendedor ele é o atacante, pô, ele é o cara que chuta pro gol. Quem é o pré-venda? É o meio-campo. É o cara que arma a jogada para o atacante chutar pro gol. É o cara que faz o lançamento. É o cara que dribla e bota o cara na cara do gol. Esse é o pré-venda. Ele dá o primeiro atendimento para 100% dos leads que chegam. Ele liga, ele qualifica e ele agenda visita na loja. Depois que ele agendou dia e hora marcado, ele passa o bastão para o vendedor e aí o vendedor faz lá o follow-up dele para confirmar a visita do cliente e espera o cliente vir na loja. Tá, galera? Então, isso daí é muito importante. Beleza? Aí tem o script de execução do script de ligações, gestão de agendamento de visitas, ou seja, eu fiz um fluxo de... Comecei a ligar, agendei várias visitas. Quantas visitas estão vindo, por que veio, por que não veio. Por exemplo, vou dar exemplo para vocês, tá? Eu fui essa semana numa concessionária aqui como cliente, levar minha esposa para ver um carro, tá? E aí o vendedor aí chegou lá na concessionária, fui atendido, perguntaram meu nome, meu WhatsApp na hora que eu cheguei. Beleza, aí fui atendido pelo vendedor e tal, e saí de lá sem fechar negócio, mas a gente vai fechar. Só que o que aconteceu? Quando eu saí de lá, deu 20 minutos que eu saí de lá, eu recebi o contato de uma outra pessoa no WhatsApp, entrando em contato comigo e falando, seu Gustavo, a gente viu que o senhor veio aqui na loja, visitou e ainda não fechou negócio. Tem algo que a gente possa fazer? Como que foi? O que algo impediu o fechamento desse negócio? Como a gente pode lhe ajudar? Então, na sequência que eu saí da loja, já começaram a fazer um resgate comigo. Uma outra pessoa, pré-venda. Então, assim, quando as pessoas saem da tua loja, vocês entram em contato com elas? Com que frequência? Quanto tempo depois para tentar trazer ela de volta? Porque, às vezes, o cliente sai da loja, a gente fala assim, não tinha potencial. Curioso. E aí, quando vê, o cara compra na outra loja. Um tempo desse mesmo, a gente tem um lojista, que ele é parceirão meu e ele está dentro do Lions, e eu indiquei um cliente lá da cidade dele para comprar um carro com ele. Um conhecido meu me procurou, pô, tu tem uma loja que eu falei, tem, indiquei lá, e aí o cara entrou em contato, o cara foi na loja, olhou o carro, mas não fechou negócio. E aí saiu de lá, passou noutra loja e fechou negócio noutra loja. E aí eu perguntei dele, eu falei, cara, me dá um feedback, por que tu não fechou negócio para eu poder passar pro meu amigo lá? E aí eu falei isso pro lojista, que é meu amigo, falei, Paulo, o que foi que aconteceu aí? O que o time de venda, o time comercial falou sobre esse cliente? Não, falou que ele não tinha potencial não para comprar, que estava mais dando só uma olhada mesmo. Eu falei, então tá aqui, ó, esse foi o retorno do cara. O cara explicou, ele falou foi bem atendido e tal, mas como não tinha, ele tentou ver um carro lá específico e aí não tinha o carro específico que ele tinha, o vendedor não mostrou outras opções para ele e falou que um dia voltaria a entrar em contato com ele se outro carro. E aí ele foi na loja e comprou. Então, assim, é legal ter esses feedbacks. A gente precisa ter esse feedback na nossa loja e isso está dentro do processo comercial. Então, isso é um processo de resgate, por exemplo. Eu estou dando um exemplo para vocês aqui. Mas a qualificação de lead ela é muito importante. Então, por exemplo, vamos falar de rotina de venda presencial, além das confirmações de visita. Como está sendo feito o atendimento inicial e boas-vindas na tua loja?
Quais são as rotinas de quebra de objeção? E aqui, galera, uma dica para vocês, a gente tem que ter processo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando o cliente fala tá caro, qual é a resposta dos seus vendedores para quebrar essa objeção dele do tá caro? Ah, cada um trabalha do jeito que quer. Então lascou, filho. Cada um vai ter o resultado que quer. Então, o que tiver melhor resultado na quebra de objeção do tá caro vai vender mais. O que não tiver vai vender menos. Mas é a ideia que a gente tenha isso mapeado. Por quê? Porque a gente consegue treinar a nossa equipe. Uns vão ser melhor nessa quebra de objeção do tá caro, outros nem tanto. Mas quando a gente tem um processo, a gente consegue elevar a régua de todos. Isso é muito importante, tá, galera? Muito importante. Eu quero trazer aqui para vocês, ó, isso aqui, ó. Vamos fazer uma análise do nosso funil de vendas. E aí eu quero trazer para vocês como vocês podem fazer a análise do funil de vendas da loja de vocês de captação de leads, funil de vendas online, tá? A gente pode ter essa análise individual por cada funil, mas a gente pode ter ela também assim, ó. Nesse caso aqui, eu trabalhei todos os canais digitais, portais, Instagram e Facebook que a gente usa. Esse é o número real de uma das lojas que a gente acompanha aqui, tá? Olha só, isso é um número semanal, tá? São números semanais. Nessa semana aqui, em uma semana, eles receberam 100 leads dos portais do Instagram e do Facebook juntos. Desses 100 leads, eles fizeram 80 agendamentos de visita. Eles conseguiram agendar 80 visitas. Dessas 80 visitas, eles tiveram 32 visitas realizadas. Tá, galera? Então, eles tiveram 32 pessoas vieram na loja. E aí, dessas 32 pessoas que vieram, 8 fecharam o negócio. Agora, o que eu quero que vocês analisem? Olhando para cada etapa dessa ali, olhando para a etapa de agendamento de visita, o que é o MQL, tá? É lead qualificado pelo marketing. Então, foi um lead que veio do marketing e que foi qualificado pelo pré-venda nessa etapa, tá ali do lado esquerdo. E olha só, do lado esquerdo, qualificação, pré-vendas com ligação. Eles foram qualificados numa ligação de telefone. Agora coloca aí no chat para mim, quem está aí participando. Qual dessas áreas vocês acham que pode ser melhorado para gerar mais venda? Primeiro, assim, qual eu daria prioridade para focar, para poder sair mais vendas ali? O que vocês fariam aí? Primeiro, vocês olhariam na parte da quantidade de leads agendados, na parte de visitas realizadas ou até mesmo no fechamento? Onde vocês atuariam primeiro para melhorar o teu funil? Isso é muito importante. Quem puder, coloca no chat aí para a gente entender. Porque, olha só, vou até calcular aqui a porcentagem. Ó. De 80, ele teve 40% de visitas realizadas. Então, dos 80 que ele agendou, ele teve 40% de visitas realizadas. Tá? E a conversão dele em venda, em fechamento, foi, deixa eu pegar aqui, 32 vezes, foi, eu acho que em média de 25%, foi 25%. Então, olha só, onde você melhoraria? Eu vou falar aqui para vocês, onde eu começaria melhorando nesses números aqui. A taxa de agendamento dele está ótima. Cara, eles conseguiram agendar nessa semana 80%. Só que, cara, 80% dessas leads aqui, desses 80% vieram 32. Porque, olha só, de 80%, de 80 pessoas que agendaram, só vieram 32. Não estou falando que é um número ruim, mas se fosse para me melhorar, eu focaria em melhorar na quantidade de visitas realizadas. Porque se eu estou com 8 vendas, que é uma excelente conversão, de 32 pessoas que vieram na loja dos canais digitais, eu fazer 8 vendas é uma conversão boa. Então, eu focaria em melhorar a quantidade de pessoas, aumentar a quantidade de pessoas que vieram na loja. Como que eu faço isso? Criando mais pontos de contato. Então, peraí,
O cara agendou. Quantas vezes eu vou falar com ele até o dia e a hora da visita dele que foi agendada? Seja por telefone ou por WhatsApp. Então, isso é muito importante. Então, às vezes, a gente agenda visita, hoje é quinta-feira. Aí a gente agendou com o cara para o sábado, 10 horas da manhã. O que acontece? Só que a gente não entra mais em contato com ele. Espera só no sábado para ele vir. Não, a gente tem que entrar em contato pelo menos 3 vezes antes, por WhatsApp, ponto de contato diferente, por WhatsApp ou por ligação, confirmando, gerando valor para ele. Nem que seja para ligar assim: oi, Alessandra, tudo bem, Alessandra? Sábado, 10 horas da manhã, teu carro vai estar aqui, limpinho, te esperando, a coisa mais linda, porque eu vou colocar ele aí na tua garagem, tá? Tô passando aqui só para te relembrar. Até sábado, às 10 da manhã. É um ponto de contato a mais que a gente plugou. Galera, tá tudo na nossa mão. Tá tudo na nossa mão, o controle. Então, por exemplo, agora vamos lá, o que eu quero? Quero que vocês saiam daqui desse nosso bate-papo de hoje. É muito importante, tá? Muito importante. Por exemplo, olha, pega isso aqui e leva para dentro da tua loja. Chega na segunda-feira e faz uma reunião com a tua equipe, olhando para os números dessa semana, da semana passada. Chega na segunda-feira e analisa. Galera, quantos leads nós recebemos aqui? Tanto. Quantas visitas agendadas a gente teve ao longo da última semana? Dessas visitas que a gente agendou, quantas pessoas vieram na loja? E dessas que vieram, quantas vendas a gente fez do canal digital? E aí é um ponto importante aqui. Quantas vendas a gente fez baseado nisso? Então, muitas vezes a gente foca só em número de leads. Só que deixa eu falar um negócio para vocês. De nada adianta tu ter 500 leads aqui se tu não está ligando e qualificando as pessoas, se tu não está agendando visita e as pessoas não estão vindo na tua loja. Aí tu vai ter 300 leads e vai vender 2 carros. Então, o que eu quero falar para vocês aqui? Claro que a quantidade de leads, mas acima de tudo, a qualidade dos leads importa muito. Só que o processo, e aqui é um negócio legal para vocês, ó. A parte de captação, ela está ligada à rotina de marketing. De agendado, qualificação para baixo é rotina de comercial. Lembra lá das rotinas que eu mostrei para vocês? Então, ter leads qualificados tem a ver com as tuas rotinas de marketing. Converter esses leads em visita na loja e depois em venda é processo de comercial. Vocês me escutaram alguma vez falar aqui sobre pedir o CPF do cliente e passar a ficha dele? Não, cara, a tua missão não é essa, tu não é passador de ficha, tu é consultor de vendas, a tua equipe é consultor de vendas. Só que hoje em dia, o que eu quero trazer de visão? Eu não estou falando que é o caso de vocês, que eu nem conheço aqui a fundo a estrutura de vocês, tá? Mas liguem o alerta de vocês, porque eu vou trazer números do Brasil para vocês agora. Nós estamos vivendo numa geração de vendedores de carro, passadores de ficha. Muitos vendedores estão deixando de focar em trazer o cliente na loja, dar um bom atendimento, botar ele para ver o carro, sentar, entrar, ter aquela experiência no carro, e estamos focando em passar a ficha do cliente no WhatsApp. E aí eu sei que muitas vezes tem aquela objeção: pô, Guga, mas aqui os clientes só querem saber de passar ficha. E aí não é porque ele quer que tu tem que fazer. A nossa missão, galera, é qualificar, é quebrar objeção, é gerar valor, é dar o melhor atendimento. Por isso que a gente trabalha muito forte com ligação, e agora a gente está trabalhando também recentemente muito forte com a inteligência artificial no pré-atendimento de leads também, ajudando pré-venda. Tá? E isso daí é muito importante, porque a inteligência artificial ela vem evoluindo de tal forma de sair um vídeo desse aí, por exemplo. Ó. Você está pronto para a revolução? Então prepare-se, porque hoje eu vou te mostrar como a inteligência artificial chegou no pré-atendimento e aquecimento de leads para a sua loja de veículos. E essa revolução tem nome e chama-se CarChat. Então, por exemplo, esse vídeo aí que passou para vocês não foi eu que fiz, foi a inteligência artificial. Nem a imagem, nem o áudio, não é a minha voz aí. A minha voz foi dublada, não fui eu que falei. Não fui eu que me mexi. Foi uma inteligência artificial aqui que me dublou. Então, galera, a gente precisa entender que a inteligência artificial já está chegando num ponto bem avançado.
para ajudar a gente não tem que ficar com medo se ela vai substituir, não. A gente tem que olhar para ela como um aliado para ajudar a gente a vender mais, tá? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, é a Cachete, que é essa inteligência artificial aqui que a gente desenvolveu, ela dando um atendimento para um cliente no WhatsApp no domingo. Ó, domingo, 12:18. Aí o cara entrou, quando ele entra, ele recebe um áudio, geralmente, em algum momento da conversa, a gente manda um áudio com a voz do proprietário ou do vendedor, a gente dubla a voz, tá? E chama o cara pelo nome, porque o negócio da inteligência artificial não é que ela seja um robô, que se pareça com um robô, é que ela se parece com uma pessoa. Então, em nenhum momento aqui a gente fala que é uma IA, tá? E aí o cara perguntou sobre o carro e perguntou como funciona a entrada e parcela. E aí a IA respondeu ele: ótima pergunta, Arlivan. Sobre a entrada e as parcelas, esses detalhes são melhor discutidos diretamente com um dos nossos especialistas, e aí que você pode entender suas necessidades e a gente oferecer as melhores condições de negociação. Na chamada, eles poderão explicar direitinho sobre as opções de entrada, financiamento e parcelamento. Então, vamos agendar uma chamada? Você prefere hoje às 14 ou às 16? Aqui é a IA qualificando para o pré-venda. A gente tem também outras opções dela qualificando para o vendedor, a visita já. E aí ele falou, ó, consegui mandar foto do modelo, porque no começo da conversa que não está aí, ele disse que tinha visto um modelo de um carro no anúncio, mas que ele não lembrava da foto, só que ele achou. E a inteligência artificial aqui pediu, ó, que legal, Elivan, se você puder enviar foto do modelo que você está considerando, vou adorar ver. E aí o que aconteceu aqui? Ele mandou a foto do anúncio. E aqui a Cachete, ela consegue ler o carro pela foto, tá? E aí ele leu aqui, ela leu, uau, Arlivan, esse HB20S, aí falou aqui, gerou valor, se você tiver... Aí ela achou ele no estoque e já tentou agendar de novo, porque ele não tinha confirmado a visita, porque o foco dela é agendar. Então ela vai quebrar várias objeções dele até ela conseguir o agendamento. Aí eu não estou falando assim, Google, o que ela fala? Não sei, é inteligência artificial. É diferente de automação. A automação são fluxos de resposta pronto antes, aqui não é. E aí, galera, um outro ponto que eu queria trazer para vocês, ela agendou a visita desse cliente e aí ela gera um resumo que vai para o CRM, com todo o passo a passo, a própria inteligência artificial dá o pré-atendimento, qualifica o lead, lança ele no CRM, isso pelo WhatsApp nesse caso aqui, lança ele no CRM e já passa todos os detalhes. Ó. Eu vou só ler aqui o resumo do atendimento, ó. No teu CRM vai aparecer assim, o Arlivan entrou em contato procurando um HB20 preto para uso diário. Após algumas perguntas sobre suas preferências, foi apresentada uma opção de Onix preto 2023. O cliente demonstrou interesse em entender mais sobre as opções de financiamento. Então, foi sugerido agendar uma chamada com um especialista. O agendamento foi feito para que o Arlivan e sua esposa possam tirar todas as dúvidas. Aí o pré-venda, quando chega e abre o CRM dele e vê isso daqui, ele, ou o vendedor, liga, fala, seu Arlivan, tudo bem? Aqui é o Guga, sou consultor de vendas aqui da loja XYZ. Seu Arlivan, quero só lhe falar aqui que tanto o HB20 que o senhor buscou, como o Onix que a gente lhe deu de sugestão, estarão disponíveis aqui, prontinho, para o senhor dar uma olhada, dar uma volta, fazer um test drive, se o senhor quiser, porque a gente vai colocar um desses carros aí na sua garagem. Não se esqueça, traga a sua esposa, que ela é muito importante aqui, a gente poder receber ela do jeito que tem que ser e poder mostrar o carro para vocês, tá? Fica tranquilo que aqui nós vamos negociar a melhor forma de pagamento que se encaixar dentro do que a gente conseguir fazer para o senhor. Beleza? Estou lhe esperando amanhã, tal hora, tal dia. Pronto. A IA ajudou na pré-qualificação, mas não tira a opção do pré-venda. Mas o que faz, galera, aqui? Com certeza, e aqui eu tenho que ser sincero com vocês, você não vai precisar contratar várias pessoas. Vai diminuir a quantidade de pessoas que você vai contratar. Ah, meu Deus, Guga, mas e agora? Vai acabar com os humanos? Se tu não te espertar, vai mesmo. Eu tenho que ser sincero para ti, porque ela já dá um atendimento melhor que muitos de nós, eu me incluo nisso, tá? Então, assim, mas a grande questão que eu quero trazer para vocês é, o nosso medo não pode ser se a IA vai substituir a gente. Tem que ser quais lojas aqui em volta de mim já estão usando isso e eu não estou usando, estou ficando para trás. Eu tenho que correr. A tecnologia, a inovação está aí para chegar. Chegando com força. Tá, galera? Então, a gente precisa entender isso, tá?
E aqui, ó, para a gente finalizar, eu queria trazer aqui para vocês analisarem o custo por venda. E aqui eu vou falar de tráfego pago, anúncio patrocinado no Instagram. Esses são custo por venda baseado nas lojas que estão nos nossos programas, que aí a gente consegue metrificar, que a gente acompanha de perto os números deles. E a gente não faz por eles, tá? Eles fazem os anúncios, a gente só ensina e acompanha. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, para veículos de até 50 mil, as lojas chegam pagando uma média de R$450 por venda, vindo do tráfego pago, dos anúncios de Facebook e Instagram. Mas o nosso ideal, e a gente ajuda as lojas a entregarem na média de 250. Para veículos de até 80 mil, aqui as lojas aqui estão pagando R$400 por venda, ou seja, a cada R$800 vai vender 2 carros, se for de ticket médio até 80 mil. Já veículos na casa dos 210 mil ali, já sobe, né, galera? É que é aqueles SUVs, né? Então, é os SUVs aí mais novos. E aí ele já sai na casa de 520 por venda. Mas eles chegam pagando 900. Com a nossa metodologia, a gente consegue te entregar leads mais qualificados. Claro, tem vários fatores aqui. A gente ajusta o marketing, a gente ajusta o atendimento, o pré-atendimento, o fechamento da venda, para entregar vendas com custo menor. Porque se tu não olhar para isso, tu tá queimando dinheiro todo dia. Por exemplo, tu investiu quanto mês passado? Desse investimento que tu fez, quantos carros foram vendidos só do tráfego? Então, eu quero aqui incentivar vocês a fazer essa análise na loja de vocês. Beleza? Tenho certeza que isso daqui, pelo menos, já traz um norte do que a gente pode analisar, do que a gente deve olhar e como a gente deve olhar para alguns pilares dentro do nosso marketing, do comercial, que é o que eu foquei aqui nesse nosso bate-papo, para poder melhorar os teus resultados. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Quem tiver dúvida, a gente está à disposição. Quanta informação, hein, Guga? Muito obrigada. É isso aí. Quem tiver dúvida, galera, pode perguntar. Vamos sair com a cabeça assim, né? Ou depois vamos lá no meu Instagram, se quiser. Alguém tem dúvida? Aproveita, o Guga está aqui. Vamos fazer perguntas. Ó, eu sei como é. As perguntas só vêm na hora da aplicação, né, galera? Então, assim, ó, quando vocês forem aplicar, quando vocês forem conversar com o time de vocês sobre algumas rotinas, algumas estratégias dessas, se tiver dúvida, manda lá no meu direct, no meu Instagram, eu posso bater um papo contigo lá, tá? @guga.gadelha, tá? Vai disponibilizar o material em PDF? Não vou. Não tenho como. Isso é de dentro da minha metodologia, tá? Eu não tenho como. A única coisa que eu posso te mandar são as métricas, tá? As métricas eu consigo mandar, mas os PDF de todos os slides não dá para me mandar, porque isso é um pouco da nossa metodologia, aquelas rotinas e tudo que a gente usa aqui. Tá bom? Mas, cara, traz a tua dúvida depois, manda lá no meu direct, fala, Google, eu fiquei com dúvida na rotina tal ali, como é que eu faço? Eu tento te dar uma ajuda lá, na medida do possível a gente tenta. Eu estou disponível para ajudar vocês. Oi, Guga, sou a Gláucia, tudo bom? Tudo bom, Gláucia? Guga, hoje eu sou da venda direta. Você acha que isso é uma tendência para trazer o digital e essa captura de leads também para a venda direta? Porque a venda direta é algo mais externo, né? Só que está muito mesclado, né? E ela é mais específica, né? É um público-alvo muito específico a venda direta. Então, assim, com certeza tem sim, tá? Como usar isso, se deve usar. Eu já dei aqui consultoria para algumas concessionárias para a área de venda direta. E assim, o que eu te recomendo, Gláucia? Define bem quem é o público-alvo que tu quer. Então, por exemplo, é o gerente lá da empresa que vai contratar a frota, ou eu quero vender para o produtor rural, e por aí vai. Define, ou é PCD, define a gente chama de avatar, né? Define quem é esse teu público-alvo, mas com uma riqueza de detalhes, que depois que tu definir ele, tu vai gravar conteúdos para a tua rede social falando com ele. Tá? Entendi. Então, por exemplo, você que é produtor rural e está precisando comprar um carro zero, aí uma caminhonete, com um desconto tal, mas começa chamando isso, tá? Começa falando com esse, por exemplo, vou te dar um exemplo. Definir, não sei se tu vende nicho, aí, né? Tu vende aí para empresas também, por exemplo, que compram frota? Sim, eu vendo para grandes frotistas, 50 carros, então, 40 carros. Isso. Então, o que tu vai fazer? Tu vai identificar quem é o decisor.
que contrata, que compra essa frota. Por exemplo, quem é o executivo? É o diretor? É o proprietário do grupo? Quem é? E aí tu vai prospectar ele. Nesse caso do frotista, eu quero te dar uma dica aqui que eu acho que pode valer muito para ti. No caso de grandes frotas, esse cara que é o decisor que vai comprar, ele está no Instagram também, mas sabe aonde que ele vai estar com mais assertividade? No LinkedIn, tá? Prospecta no LinkedIn, procura lá por referências, mas lembra-se disso. Agora, o produtor rural, o PCD, na rede social, eles vão estar lá bombando. Então, são duas, né? Tem a diferença dos públicos. É mais o gestor de operação, né? Que Exatamente. É o gerente de operação. Esse cara está no LinkedIn com toda certeza. Com toda certeza. Amigo. Obrigada pela dica. Tchau. Valeu. Tchau. Boa noite. Meu nome é Maurício. E Guga, fala, Maurício. Só para ter uma história aqui do que eu vou falar. Eu sou engenheiro formado, mecatrônico, né? Sim. E venho trabalhando no ramo de carro aí paralelo. Era a minha segunda opção, bora dizer assim. Aí agora, uns 3 meses para cá, eu resolvi, vou sair aí e bora tentar abrir meu próprio negócio aí. Foi o que eu fiz. Então, abri uma empresa de compra e venda de carro. Estou nesse ramo há 3 meses. Só que minha estrutura ainda não é lá aquelas grandes coisas, certo? Sim. Hoje tem um lote aí de 15 carros na minha loja aqui. Só que a começo da conversa foi aquilo que tu falou. Hoje eu estou mais empregado que o próprio patrão. Eu luto, cabeceio e ainda vou para defender. Então minha pergunta basicamente é: o que tu acha de uma estrutura mínima assim que seria bom para começar? Porque assim, hoje eu tive um problema ainda com o vendedor. Já contratei 3 e não tive um acerto ainda nos vendedores. Então hoje eu estou sozinho na minha loja. Então isso me dificulta bastante. Então o que você enxerga aqui lá no teu começo? O que é a estrutura mínima que tu enxerga assim para o início de uma loja? Primeiro ponto, Maurício, cara, fica tranquilo. Eu costumo dizer assim, é porque não tem esse slide aqui, mas tem um gráfico de maturidade da loja que eu faço em alguns treinamentos meus. Tu tá naquela fase do primeiro ano, irmão, a gente vai ter que fazer isso. Matar no peito, cabecear, chutar pro gol, defender, não tem pra onde correr. Só que vamos lá. Olhando para isso, o que eu focaria agora? Eu focaria no comercial, tá? Eu focaria no vendedor e no pré-vendedor. Agora, se tu falar assim, Guga, qual dos dois eu posso contratar só um? Foca no pré-venda. Por quê? Tem mais volume de pessoas dentro da tua porta ou dentro da internet para tu qualificar? Internet. Dentro da internet. Então, lead requer tempo e atenção para a gente qualificar. O grande problema do mercado automotivo hoje é que a gente está na correria, eu digo vendedor, que ele tem várias outras funções para fazer, ele não consegue qualificar bem. Então, assim, se tu tiver um pré-venda, porque imagina aqui, Maurício, se tu tem um pré-venda agendando 5 visitas todo dia aí na loja e tu tá lá para receber e chutar pro gol, é bem melhor, porque o pré-venda, ele vai requerer mais tempo e mais energia, porque o volume de pessoas vão ser maior que vão vir. Entendeu? Então, eu focaria primeiro nesse e contigo ali no fechamento. E depois, olha para quais rotinas da tua loja tu está investindo mais tempo e energia que não está gerando venda. Vou te dar um exemplo. Documentação e administrativo. Entendeu? Isso não te gera venda, mas é importante, porque é o que a gente resolve, né? Quando os carros entram, quando o carro sai. Só B.O. Para mim, essa é a pior parte. É porque eu sou vendedor. Mas, eu vou te falar uma parada agora. Tu que é engenheiro, tu vai se dar bem, porque hoje o mercado não é mais só para o cara que tem o dom da venda. É para o cara que tem rotinas e processos. Tá? Eu digo como gestor, tá? Para a loja. Então, tu vai conseguir, muitas vezes, olhar para o lado de rotinas e processos para a tua loja girar melhor com o tempo do que, às vezes, quem veio de vendedor. Eu vim de vendedor, irmão. Se tu fala assim, Google, o que é que tu mais estuda nos últimos anos? Gestão, mano. Ou como dá trabalho ser proprietário. Você tá doido. Então, é porque a gente lida com pessoas, irmão, todo dia. E pessoas é desafiador, entendeu? Não tem boca. Beleza, obrigado. Beleza? Valeu. Maravilha. Fechou, galera? Valeu, Ale. Obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigada a você, Guga. Boas vendas e boas compras, pessoal.
Obrigada. Valeu, galera. Um abração. Contem comigo. Valeu.